Ainda há pouco a gente estava falando sobre futebol e você estava comentando que esse é um tema que é muito explorado pela crônica e mais recentemente vem sendo explorado por outros gêneros, né? Mas uma discussão que foi levantada muito na Feira de Frankfurt é que os autores enxergam uma espécie de estereótipo na literatura brasileira, como se as pessoas de fora do Brasil enxergassem o futebol, o carnaval, muito associado à literatura, o que não é verdade. Como é que tu enxerga essa ligação? É positiva? Esse tema deve ser mais explorado ou não necessariamente? A relação é um pouco difícil, porque os escritores, de uma maneira geral, não conhecem o que acontece nos meandros mais escondidos do futebol, o que se passa, por exemplo, no vestiário, o que se passa na vida privada de um jogador de futebol, ainda que se revelem muitas coisas, mas são apenas fragmentos de alguns deslizes, mas o que se passa, por exemplo, na família de um jogador de futebol, isso torna as coisas difíceis, porque, em geral, você só consegue chegar ao universo, escrever profundamente sobre alguma coisa quando você tem uma relação de experiência direta com isso. Isso é difícil para os escritores. Por isso, inclusive, a melhor literatura que se fez até tempos recentes era a literatura dos cronistas, que falavam, de certa maneira, de um modo mediado do futebol. As experiências ficcionais mais profundas, em geral, dão conta do futebol de várzea ou de um futebol semi-varziano, como no caso de O Último Minuto do Meu Romance, que foi um futebol que eu vivi e experimentei quando eu era criança. Eu cheguei a ser treinador de futebol da equipe do seminário lá no interior do Rio Grande do Sul, quando eu fui seminarista por razões objetivas, porque eu queria fugir daquele interior distante e viver um mundo cosmopolita. Então eu conhecia realmente e sofri muito com esse futebol de várzea. Além disso, o lugar onde eu nasci, em Campina das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, um vínculo absolutamente direto com o futebol. Você vê, por exemplo, se ainda hoje, se você digita no Google Campina das Missões, metade das imagens, metade das imagens tem algum vínculo com o futebol. Meu pai foi campeão municipal, ele era um grande jogador de futebol no ano em que eu nasci. Então tem uma série de histórias que me proporcionaram um vínculo direto e às vezes até de sofrimento, que é realmente um mote verdadeiramente produtor de arte e de literatura, sofrimento, a relação de sofrimento com alguma coisa. E tudo isso fez com que em algum momento eu decidisse escrever um livro sobre o futebol. Também porque eu via o futebol como uma grande metáfora para interpretar não apenas o Brasil, mas o mundo contemporâneo. Você também é tradutor, né, da literatura alemã. Essa experiência de tradução, ela tem uma interferência, ela tem uma influência direta sobre a tua produção literária? Como é que você se divide entre esses dois campos? Eu sempre fui um escritor que traduz, mas eu traduzi, obviamente, em termos de volume, mais do que eu escrevi, porque eu vivi durante algum tempo quase que exclusivamente como tradutor. Eu acho que isso não interfere na minha literatura, a não ser no sentido de que o fato de eu já ter traduzido e outro dia eu fiz esse cálculo, cerca de 12 mil páginas, de 10 a 12 mil páginas, certamente contribuiu para o fato de eu aprender a escrever um pouco melhor, porque ou você é um estúpido absoluto, ou depois de escrever 12 mil páginas, mesmo sendo estúpido, você aprende alguma coisa. Mas eu não consigo ver vínculo direto entre o estilo de algum escritor que eu traduzi e o meu estilo. Esses vínculos que eu vejo são em relação até a outros escritores, assim, são perguntas que a gente tenta avaliar depois que a gente escreveu o livro e a gente busca proximidade, mas eu acho, por exemplo, assim, tentando ser obrigado a responder, eu acho que Vladimir Nabokov é um escritor que tem um estilo parecido com o meu, ou melhor, eu tenho um estilo parecido com o dele, e é um escritor com o qual um escritor que eu nunca traduzi, mas com o qual eu trabalhei muito. Mas isso foi se cristalizando aos poucos. Eu tenho certeza que eu também tenho um estilo que é meu e que de certa maneira é identificável como meu estilo ao longo da minha obra e que eu espero, pelo menos, que isso esteja acontecendo, vem se aperfeiçoando e talvez até o momento tenha atingido seu ápice no último minuto.
Perfeito.